Oi, oi. Recentemente aconteceu uma virada de chave na minha cabeça. Minha vida girou assim, ó, 180 graus. Foi muita loucura. E tudo isso porque eu aprendi a usar o autocontrole. E assim, eu nunca fui uma pessoa controladora, eu nunca fui uma pessoa de rotina, uma pessoa regrada. Isso foi uma transição. Isso foi só uma viradinha de chave que hoje, nesse vídeo, eu vou querer fazer isso com você. Vou querer bagunçar a sua cabeça pra você mudar a sua vida completamente, assim como eu também consegui mudar a minha. E ao contrário do que as pessoas pensam, eu me tornei uma pessoa extremamente controladora comigo mesma. Então, eu não me importo com o meio, eu não sou uma pessoa controladora com o meio. Não importa o que acontece. Porque, na verdade, o segredo é quando você consegue se controlar, você não tem a necessidade de controlar ao teu redor. Porque, por exemplo, se você está no trabalho e você tem um autocontrole de si, você não se importa com a mesa bagunçada do seu colega, com um chefe do lado gritando, outra gente conversando. Pode acontecer, pode cair o mundo ao seu redor. Você não tem a necessidade de controlar o mundo ao teu redor, porque você se controla. Então, qualquer coisa que vá acontecer na sua vida, que vá acontecer com as pessoas à sua volta, não vai ter importância, porque você está no seu controle. Então, o autocontrole é diferente de ser uma pessoa controladora, porque você se controla, você controla a sua rotina, você controla a sua vida, você controla as suas metas. Indiferente do que os outros forem fazer. E diferente do que acontecer na vida, do que acontecer com as outras pessoas. E é por isso que a satisfação é muito maior quanto mais você consegue se controlar, controlar as suas vontades, controlar as suas metas, controlar cada passo que você der, isso sim é uma sensação de liberdade. Estranhamente, né? Quanto mais autocontrole você tem, mais liberdade você ganha, porque você para de ser prisioneiro de algumas coisas, de alguns desejos, algumas vontades, algumas coisas que te puxam para baixo. E hoje é essa teoria que eu queria trazer pra você, essa virada de chave que aconteceu na minha vida, tudo mudou. Minha personalidade, até as minhas roupas mudaram assim do nada por causa de mudança de hábito. Eu separei então 3 passos que eu chamo de 3 altos, você já vai ver por quê. E basicamente, se você conseguir controlar e executar esses 3 passos, com essas 3 ideologias, na verdade, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. E não tem jeito. É uma coisa contagiosa. E isso é o mais legal de tudo. Eu tô aqui justamente para disseminar isso porque outras pessoas compartilharam comigo. Isso é uma coisa muito contagiosa. E na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você for, você vai levar essa essência contigo. Porque isso é muito contagioso. Vamos primeiro, então, para o primeiro auto, que é o autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, que você consegue, você, na verdade, começa a conseguir se controlar. Porque muitas vezes a gente ignora. Sabe, por exemplo, assim, já viu, ai, nossa, todo mundo, sei lá, é invejoso. E a gente sempre, percebeu que a gente sempre se tira do bolo? Todo mundo é invejoso. Nós, como o povo é, né? A gente sempre se tira do bolo analisando todo mundo. E a gente é o diferentão. Eu não sou invejosa. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou... E quando a gente se exclui do grupo, a gente para de olhar para nós mesmos. Para de olhar para o nosso defeito. E essa é uma tendência natural da gente. Eu mesmo sempre penso, nossa, que bom que eu não sou assim. Nossa, jamais. Nossa, comigo isso nunca aconteceu. Sempre. É tendência... Desculpa o toque. É tendência natural da gente se deslocar do grupo quando, na verdade, quanto mais você se desloca, mais, na verdade, você tá fazendo aquilo. Quando a pessoa não aceita como ela é, não aceita os defeitos que ela tem, mais ela acaba desenvolvendo o próprio defeito pelo fato de não aceitar. Então é muito importante, extremamente importante o autoconhecimento, porque você começa a reconhecer que você realmente tem inclinações para isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu era quase uma chocolatra, eu tinha vícios em chocolate. E o que é vício? O que eu, Helena, entendo por vício? Se tem uma barra de chocolate aberta em cima da mesa, pra mim, vício é eu pegar sem ter vontade, ou melhor, sem ter controle, pego uma, pego 2, pego 3, ou eu particularmente não sou muito fã de barra, mas um bolo de chocolate, uma bolacha de chocolate, aí eu não tenho controle, aí é assim, uma atrás da outra. Então eu identifiquei que eu, Helena,
não tenho maturidade para comer chocolate. Eu não tenho. Então aí, o primeiro passo é entender que a gente tem defeitos. E para isso, para que a gente consiga contornar isso, o primeiro passo é entender. Então, o que eu, Helena, fiz? Eu precisei banir o chocolate da minha vida até que eu tivesse controle. Hoje vai fazer uns 6 meses que eu parei de comer chocolate. E a minha meta é ficar pelo menos ali uns 2 anos pra dar uma boa desintoxicada e pra realmente dizer não, eu não sou chocolate. Aí eu posso comer chocolate sem peso na consciência, porque daí eu vou estar controlada. Aí eu vou comer por querer comer e não por sentir uma vontade impulsiva de comer e não ter controle. Então esse é o ponto-chave, entender os seus defeitos, entender as suas limitações e inclinações para repetir uma determinada atividade. Esse mesmo processo que eu fiz com chocolate, eu tive que fazer com o Instagram, por exemplo. Eu era uma pessoa extremamente viciada. Quando eu via, eu tava mexendo no celular e scrollando sem nem estar com vontade de ver os vídeos que tava recebendo, mas eu tava lá. Por quê? E tava perdendo tempo e não tava conseguindo dedicar nos estudos, na leitura. Então, eu tinha essa inclinação. O que eu precisei fazer? O mesmo que eu fiz com o chocolate. Hoje eu voltei a mexer no Instagram, mas com limite. Vejo a história das pessoas que eu quero, vejo as publicações que quero, mas com 15, 20 minutinhos de tolerância no máximo. Então, tem que existir isso, tem que existir o controle e o conhecimento de si. Você só controla as suas ações quando você entende as suas inclinações. E isso para qualquer atividade que seja. Eu tenho uma tendência de sono. Se deixar, se eu não boto o despertador, é 10 horas no mínimo que eu durmo. Então, o que eu vou fazer para combater essa minha inclinação? Eu preciso colocar um despertador, eu preciso regrar o meu sono, deixar um horário de começo, um horário de fim, sempre com despertador, que sem despertador eu não acordo de jeito maneira. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha inclinação? O meu problema tá onde? Tá no doce? O meu problema tá no chocolate? O meu problema tá no exercício físico, que eu tenho muita preguiça, eu tenho muito sono? Então, o primeiro passo que eu falo é o autoconhecimento, entender os seus defeitos para começar a minar, e aí sim você vai começar a ganhar autocontrole de si. Quando você se entende, entende as suas inclinações, aí sim você vai começar a brincar com o controle. E o segundo auto é o autocontrole das suas decisões. E isso tem um exercício muito prático para você fazer. Sabe esse exemplo que eu dei de chocolate? Você pode começar a aplicar hoje mesmo, mas eu vou dizer uma coisa. A partir do momento que você começar a fazer isso, não tem volta. Não tem volta. E eu vou dizer, esse desafio que eu coloquei para eu parar de comer chocolate, para mim não é um desafio tão grande, porque eu gosto mais, como eu comentei com vocês, de bolachas, de bolos, e como eu não acabo não comprando tanto, então para mim é mais fácil. Mas ainda assim, esse desafio que você vai colocando, quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. Porque o poder que você sente, de você ver um bolo de chocolate ali na mesa e você, não vou tocar. Você fica bem snob mesmo. Levanta o nariz, fica bem snob assim, ó. Não vou pegar. Isso é autocontrole. E isso dá uma satisfação tão grande, dá uma sensação de liberdade, uma sensação de poder tão grande, que você vai querer cada vez mais aumentar suas metas. Eu digo isso não só por experiências próprias, mas por presenciar pessoas colocando desafios na rotina, e é um caminho sem volta. Quando a pessoa começa a colocar um desafio, ela já coloca 2, ela já coloca 3, e ela só vai subindo em escadinha. É uma subida exponencial. Então a única coisa que eu te peço é, coloque uma única meta para você. Um único desafio que vai ser o estupim para você começar a mudar aos poucos os seus hábitos, e daqui a pouco você vai ser uma pessoa extremamente autocontroladora. Digo isso não só por mim, mas por todas as pessoas que começaram a incluir esse hábito na rotina. Mais um ponto importante aqui que eu gosto bastante de associar com a dieta, porque pra mim, pelo menos, eu, Helena, meu maior desafio é com comida. Eu acho muito difícil tu negar uma comida gordurosa, uma comida saborosa. Pra mim é um dos maiores desafios. Então, por isso eu gosto de usar esses exemplos. Então, por exemplo, vamos supor que você quer começar ali uma dieta. Eu não colocaria um desafio, por exemplo, de muita coisa. Eu vou parar então com doce, com pizza, com hambúrguer, com salada, eu vou ficar só com... Não.
Quando você coloca um desafio amplo, fica muito subjetivo. E eu vou te dar um outro exemplo. O primeiro desafio que eu coloquei foi chocolate. Tá, chocolate é uma coisa isolada. Agora, depois eu pensei, e se eu parasse de comer bala? Acabou que essa ideia foi indo, eu fiquei pensando em uma bala, mas é muito subjetivo. Então, o que é eu parar de comer bala? É bala? É chiclete? É muito amplo. Então, quando você bota um desafio que não é específico, você se sabota, entende? Porque você pensa, mas isso aqui não é considerado bala, né? Isso aqui eu posso. Você começa a se sabotar. Então, o desafio precisa ser específico, pequeno, e você precisa respeitar. Chocolate pra mim é muito fácil, porque ele é muito específico. Se tem chocolate, não pega. Não é uma coisa ampla. Então, a meta é, coloque um desafio pra você, que seja algo mensurável, que seja algo específico e pequeno. Não coloque um desafio gigantesco. Lembre-se, você é sim todo mundo, você tem sim uma inclinação natural, então coloque um desafio pequeno, porque depois desse desafio pequeno você vai colocar outro. E assim você vai fazendo a sua escadinha de tijolinhos pequenos. E não se preocupe que daqui a pouco você vai estar com 50 desafios pequenos que você colocou, esse eu não posso, esse eu não posso, esse eu tenho que fazer, esse eu não posso. E daqui a pouco você vai ser uma pessoa extremamente controladora. Confie em mim que é sucesso. Pequenos passinhos por vez. E o terceiro auto é a autoconfiança. Esse é um dos mais importantes de todos, porque quando você começa a fazer alguma coisa, começa a incluir algo na sua rotina, muitas vezes aquele anjinho mal, sabe, ele acaba te sabotando. Porque a autoconfiança, ela vem do quê? Ela vem de você entender que você tem suas limitações, aí que vem o princípio do autoconhecimento, sim, mas você precisa também reconhecer as suas potências, reconhecer que você tem, sim, capacidade de cumprir as coisas. Não é à toa que a gente é um ser racional. Para um cachorro, você não consegue botar 2 pedaços só, a menos que você adestrar, né? Mas se você botar um pedaço de carne e um pedaço de fruta, qual que ele vai pegar? Ele vai pegar aquilo que ele tiver a fim de pegar. Ele não vai raciocinar, não, isso vai me fazer bem, isso vai me fazer mal. Isso, quem tem essa capacidade, somos nós. A gente pode olhar 2 pratos, um de pizza bem cheiroso e um de salada, e a gente pode escolher qual que a gente vai comer. A gente pode. Isso vem da racionalidade do ser humano. Se hoje você não está conseguindo escolher, é porque você não está treinando o seu lado racional. Você está usando o lado mais reptiliano, você está usando o lado animalesco de comer aquilo que você está afim, de fazer aquilo que você tem vontade, e isso não é o nosso lado racional. Então isso é sim sua capacidade. Você pode sim escolher aquilo que você vai fazer, dependendo se vai fazer bem para você ou não. Quem vai tomar essa decisão vai ser você. Então, a autoconfiança vem de entender que você tem capacidade e ponto. Corredores. Eu escutei uma história que eu repito sempre porque eu acho fantástica. Antigamente, como é que a gente conseguia comer os animais? A gente ganhava o animal, era onde? Era na corrida. Sabia que a gente corria atrás dos animais, correndo, 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 e a gente tem uma estrutura preparada para o exercício que ela começa, o nosso corpo, ele começa a suar, como se fosse uma hiperventilação, para ele igualar, aliás, nivelar a nossa temperatura para o ideal. Então, nós temos esse mecanismo. Então, quando a gente estava lá correndo atrás do animal, o animal daqui a pouco ele hiperventilava, ele pegava, não conseguia mais lidar com a temperatura corporal e ele parava, ele desmaiava. E aí que a gente, na caça, conseguia alcançar, porque a gente estava lá com o corpo com a temperatura ideal, conseguindo meter pau ali no exercício, correndo atrás do bicho e conseguia pegar o bicho assim, na força assim do ódio, correndo até se cansar. Então, o nosso corpo, ele é fisiologicamente, biologicamente preparado para atividade física. Ele é preparado para se adaptar. A gente tem um equilíbrio da temperatura muito bom, esse sistema de suar, para a gente nivelar a nossa temperatura corporal. Então, nós somos feitos para isso. A gente é feito para tomar decisões racionais, a gente é feito para fazer atividade física. Então, tudo isso tá na sua capacidade. Você tem capacidade de fazer isso. Então, é entender que você tem sim capacidade. A autoconfiança é entender que você tem como conseguir aguentar o tranco. Você aguenta. Você é humano como nós. E isso é questão de treino. Hoje, eu consigo manter uma rotina porque há muito tempo atrás eu tô insistindo, faz 2 anos que a gente tá indo, 2 e pouquinho, que a gente tá indo ali na academia, no estudo, no treino. Por quê? Por questão de
treino. Não por questão de mérito, por questão de, sei lá, uma genética melhorada. Nada disso. Todo mundo é igual. Todo mundo tem essa capacidade. O único fator, a única variável é a questão de hábito. É você construir o hábito. Mas capacidade você tem. Então, tenha essa consciência. Você pode sim. Vamos recapitular. Autoconfiança, autocontrole, autoconhecimento, autocontrole e autoconfiança. Se conheça, aprenda a se controlar e aprenda a entender que você tem limitações sim, mas você também tem capacidades. É só questão de hábito. Então comece a incluir o quanto antes os hábitos que você pretende, seja ele de exercício, de alimentação, de estudo, de uma rotina talvez mais produtiva, administração de tempo, qualquer que seja. Comece a implementar hoje. Comece a monitorar as suas ações, monitorar as suas metas, o seu passo a passo que você vai dar. Controle esses 3 autos que é sucesso. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.